O segredo dos anjos. Ao parar um pouco para pensar em coisas interessantes, me deparei com a questão curiosa. Já ouvi muitas pessoas que acreditam na existência dos anjos. Porém, uma coisa me chamou a atenção. Por que é tão difícil alguém ter a capacidade de vê-los ou reconhecê-los em nosso mundo? Apesar de serem seres espirituais, há relatos na própria Bíblia Sagrada de algumas aparições de anjos em nosso mundo físico. Uma palavra falada pelo apóstolo Paulo me fez ficar curioso sobre este tema. Quando o apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas, a carta aos Hebreus, carta esta atribuída sua autoria ao apóstolo Paulo, quando fala sobre o amor fraternal e a hospitalidade dos cristãos para com seus irmãos na fé. Ele diz o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2. A parte deste versículo que me chamou mais a atenção foi a seguinte: não o sabendo, hospedaram anjos. Aí nasce então uma outra pergunta interessante e curiosa. Como um anjo entra em minha casa e eu não consigo reconhecê-lo como um anjo? Neste mesmo momento me vem à mente a resposta: porque não o estou olhando da forma correta. Então me pergunto, como assim? Pelo que sei, os anjos têm características distintas dos homens. Primeiro que tudo, sempre os imagino como aprendi, que possuem asas, também vestem túnicas longas e brancas, voam e aos nossos olhos parecem perfeitos. Porém, se pararmos para pensar, a própria Bíblia nos fala de anjos que se apresentavam aos homens de formas semelhantes à nossa, a ponto de ser confundido com um de nós, e uma vez até confundido com o inimigo do exército de Israel, conforme está escrito em Josué, capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na sua mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então, como vemos nessa passagem e em outras da Bíblia Sagrada, os anjos muitas vezes se apresentaram de formas humanas e comuns aos homens, de maneira que os confundiam. Por isso Paulo fala: não o sabendo, hospedaram anjos. Mas como saber quando estamos tratando com anjos em nosso mundo físico? Pois eles estão em nosso meio e interagem conosco a todo momento sem percebermos isto. Enquanto imaginamos e esperamos encontrá-los em sua forma original, eles nos manifestam de forma humana e comum. Enquanto esperamos vê-los voando pelos céus com grandes asas e superpoderes, eles convivem com os homens bem ao nosso lado. Mas qual seria o segredo dos anjos para que não consigamos reconhecê-los?
há uma maneira bem especial onde temos a capacidade de vê-los em nosso meio. Porém, é preciso certas habilidades e características que precisamos possuir até chegar a tal ponto. Como os anjos são seres espirituais e principalmente puros, pois vivem na presença de Deus, é necessário pureza de coração, ou seja, um coração sem malícia ou maldades, para poder reconhecê-los. A mesma forma pela qual os anjos conseguem ver o interior dos corações dos homens, é a mesma forma pela qual o homem conseguirá reconhecer um anjo em nosso mundo físico. E esta única forma de os vê-los e reconhecê-los é olhando diretamente em seus olhos. A frase para entendermos este modo de olhar é a expressão: os olhos são as janelas da alma, ou o espelho da alma. Você já ouviu essa expressão? Essa expressão não é bíblica, mas tem conotação ou está intrinsecamente ligada com o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, e o versículo 22, que diz assim: os olhos são a candeia, ou a lamparina, ou a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons ou puros, todo o seu corpo será cheio de luz. Este texto está escrito em Mateus 6 e versículo 22, que, em outras palavras, pode ser dito como os olhos são as janelas da alma ou o espelho da alma. A Bíblia diz: os olhos são a candeia, lamparina ou lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons ou puros, todo o seu corpo será cheio de luz. Logo, só dessa maneira podemos desvendar o segredo dos anjos, como reconhecê-los como tais e como vê-los em nosso mundo. Pela janela da alma, ou a pureza do olhar. Pois se nosso olhar para com os anjos for o mesmo deles para conosco, estaremos na mesma dimensão e conseguiremos ver o que está em oculto ou escondido. Quando os anjos olham para os homens, eles olham diretamente nos seus olhos e conseguem desvendar os segredos da alma humana e decifrar a verdade dos sentimentos que estão no coração do homem. Eles conseguem perceber a angústia, a tristeza e a dor que nos atormentam e nos perturbam nesta vida, podendo assim nos ajudar conforme a ordem que lhe foram dadas por Deus no início de sua missão. Sendo desta maneira, se estamos em condições iguais, conseguiremos vê-los e reconhecê-los através de seus olhos ou do seu olhar. Quando estamos diante de um anjo, olhamos diretamente em seus olhos e percebemos algo diferente. Não é um olhar comum, mas um olhar puro, sereno e tranquilo, que apesar de ser diferente dos demais, nos transmite paz, conforto e segurança. Através dos olhos dos anjos, vemos a mão de Deus estendida ao nosso favor e a resposta de Deus chega até nós. Os anjos percebem quando são reconhecidos pelos homens e sempre nos dão um sinal disto. Um simples olhar sereno e um sorriso discreto são os sinais que os anjos dão quando foram reconhecidos pelos homens. Eles não permanecem sempre em um mesmo lugar. Assim que conclui sua missão ali,
vão em direção a outros que necessitam do seu socorro, e assim continuam sua jornada na terra entre os homens. Uma coisa bem curiosa é que são facilmente reconhecidos pelas crianças, principalmente pelos bebês. Eles falam a mesma linguagem deles, uma linguagem pura e inocente, e se comunicam através do olhar, pelo sorriso com as crianças. Então, se você quer ver os anjos, preste bem atenção aos requisitos para isto: pureza no olhar e nunca ter maldade ou malícia em seu coração. Depois, olhe diretamente nos olhos das pessoas para ver com os olhos da alma, o íntimo e o profundo do coração. Fazendo isto, você reconhecerá um anjo na sua essência, e ele também te reconhecerá espiritualmente. Portanto, para que se possa reconhecer um anjo em nosso mundo físico, você deve olhar pelos olhos da alma, olhando diretamente em seus olhos. Agora você sabe o segredo dos anjos e o porquê da maioria das pessoas não conseguir vê-los. Texto de autoria de Josenildo Campos: O Segredo dos Anjos.